Souza Psi, tá? Tá o link na minha descrição aqui do Instagram. E vai lá, tem uma playlist só de lives, né, de reflexões bem profundas. As lives são um pouquinho mais demoradas, né, são vídeos ali de 40, 45 minutos, mas são reflexões bem profundas. E lá tem também várias outras playlists, tá, de temas variados. Ai, que bom, veio pela live de ontem do Aragonê, foi ótimo, gente. Ontem eu fiz uma live muito legal. E valeu, e foi muito bom, muito bom, muito bom participar lá com vocês. Que bom que vocês estão aqui agora. E aí lá também tem várias outras playlists, tá? Sobre relacionamento, sobre outros temas variados, tá? Vários temas que eu faço em séries, né? Vídeos em séries com continuação, tá bom? Então quem não conhece meu canal, vai lá que vale a pena. E vamos começar o tema de hoje, né? Que é diferenciação. Quando eu falo essa palavra, o povo fica, que é isso, né? O que é uma diferenciação? O que é esse processo de diferenciação? Mas, gente, o processo de diferenciação é basicamente, né, o processo de autoconhecimento, o processo terapêutico que eu vou estar explicando um pouquinho pra vocês. Eu separei aqui esse processo em alguns aspectos que são importantes, mas o processo de diferenciação fala basicamente sobre a gente se encontrar, sobre a gente conseguir diante, né, de tantos diversos sistemas de regras, né, sociais, familiares, encontrar a nós mesmos. Porque muito do que gera adoecimento, sofrimento emocional, a gente não tá em contato com a gente. Então a gente tá vivendo pro que a sociedade espera, a gente tá vivendo pro que os nossos pais esperam, a gente tá vivendo o que a gente aprendeu a partir da escolha deles e não nossa. A gente vive esses circuitos de uma forma muito, como é que eu posso dizer, até aleatório. Quando eu falo aleatório, é muito no automático, né? Aquela coisa de deixa a vida me levar. E aí isso gera muita aflição, muita angústia, porque aí a gente fica se sentindo inseguro quando a nossa autenticidade aparece, né? A gente acha que é ruim, que é feio, que é estranho, que é insuficiente, que a gente vai ser criticado, rejeitado, abandonado, desqualificado, né? Tudo que envolve a nossa verdade acaba se tornando estranho e ameaçador pra gente expressar. Então a gente vai estar destrinchando bem esse tema, tá? Lembrando, gente, que aqui no canal eu trago temas sobre saúde emocional, que eu acho que hoje, né, já é claro que a saúde emocional, ela ocupa aí boa parte, né, da nossa vida e é responsável por boa parte, né, da forma que a gente se expressa em vários aspectos da nossa vida, seja aspecto profissional, seja aspecto de parceria amorosa, seja aspecto familiar, social, né? A nossa saúde emocional, ela fala muito sobre como a gente vai nos viver, né, a nossa individualidade. Então, trabalhar a saúde emocional, gente, é investimento, é a gente investir para que a gente possa estar cada vez mais autêntico e presente na nossa vida, né? Nas nossas relações, nos nossos contatos, na nossa produção, tá bom? Então vamos lá pro tema. Eu geralmente gosto de começar a live lendo uma frase que conecte um pouco mais com o tema, tá? E a frase que eu escolhi hoje é de Rogers. Eu acho que eu já até li uma vez essa frase aqui, que fala o seguinte: quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e progredir em um caminho construtivo. E essa é a frase de Rogers. E veja, quando a gente fala sobre aceitação, quando a gente fala sobre compreensão, né, a gente geralmente pensa em alguém externo a gente compreender e aceitar a gente, né? Mas a grande novidade desse processo que eu venho apresentar para vocês, que é o processo de diferenciação, é a gente se aceitar, a gente se compreender. Porque sim, em um certo momento da nossa vida, né, gente, a nossa demanda de ser compreendido, né, e de ser aceito era muito grande, porque a gente tinha uma dependência emocional, que é a nossa infância, que é uma fase muito preciosa da nossa vida, né, da nossa humanidade, é a infância. Muita coisa define, muita coisa ali é definida, é construída, ali é a base de tudo, né, e naquele momento, de fato, a compreensão e a aceitação do outro, né, era muito vital para a nossa vida. E não que hoje não seja, né, gente? Eu acho que a gente se cercar de pessoas amorosas, pessoas construtivas e positivas é muito poderoso na nossa vida, realmente. Mas de nada adianta a gente encontrar pessoas amorosas, acolhedoras na nossa vida, né, que nos aceitem,
que nos compreendam, se esse não for um processo primeiro com nós mesmos. E o processo de diferenciação, gente, é a gente agora, aqui e agora, adultos, conseguir perceber a nós mesmos e ter a coragem de enfrentar os sistemas, as regras, para ser fiel a nós mesmos. Porque a grande questão, né, do nosso aprendizado, né, do nosso processo adaptativo, que é esse processo da infância para a juventude, ou seja, a gente está aprendendo quem somos nós, a gente está aprendendo como é o mundo. Esse processo, né, gente, é o que vai definir muito a nossa autoimagem e não nós mesmos. Então é aquilo que eu falei, a gente acaba vivendo a vida muito em função desses aprendizados, e não necessariamente sobre o que a gente está sentindo, né? E não necessariamente sobre o que a gente está precisando, e não necessariamente sobre a nossa opinião, e não necessariamente sobre a nossa verdade. Então o processo de diferenciação é a gente desenvolver uma compreensão, uma aceitação tão profunda com a gente, que aí a gente tem coragem de nos expor. A gente tem coragem de confrontar sistemas de preconceito, sistemas de desqualificação, sistemas de controle que acontecem, né? Então eu vou explicar um pouco melhor o que é sistema. Então é a gente ter coragem de ser fiel a nós mesmos, é a aceitação e a compreensão de nós mesmos, porque essa hoje é uma responsabilidade intransferível. Não adianta, como eu falei, podem ter outras pessoas te aplaudindo, confiando em você, torcendo por você. Se você não desenvolve esse processo de intimidade com você, você não vai abrir mão aqui do que ele fala, né? As falsas defesas, né? Que aí podem ser diversas, eu já fiz tantos vídeos falando sobre isso, né? Que pode ser um agrado sempre, que pode ser o seja forte, que tem que dar conta de tudo, né? Que pode ser o seja apressado, eu sou a quantidade de coisas que eu faço. Existem muitas formas da gente tentar se proteger, da gente tentar ter valor, encontrar valor em nós mesmos dentro desses sistemas, né? Então, a gente só abre mão, né, dessas, vamos dizer assim, desses processos adaptativos, né? Quando a gente se compreende, quando a gente se aceita, quando a gente confia na gente, tá bom? Então vamos lá destrinchar um pouquinho esse tema. Primeiro, sistemas. O que são sistemas? Né? Quando a gente fala em aspectos emocionais, em aspectos psicológicos, a gente se desenvolve em sistemas. Que quer dizer o quê? A gente primeiro nasce e descobre um primeiro sistema, que é o que a gente chama de sistema familiar. Ali, gente, tem um funcionamento. As coisas não acontecem aleatoriamente. As nossas emoções, as ordens, as mensagens que a gente recebe, não é uma coisa aleatória. É um sistema que, por mais que a gente não tenha consciência, é um sistema. Então, só existe uma mãe controladora quando tem filhos obedientes. Só existe um pai, sei lá, salvador, né, quando existe uma mãe submissa. Então ali se constrói um sistema, né, se constrói onde cada um ocupa uma função. É como se cada pessoa que ocupa aquele sistema familiar fosse uma pecinha da engrenagem. E aí, para aquela engrenagem muitas vezes acontecer, a gente acaba tendo que se encaixar naquele sistema. A gente, enquanto criança, não tem uma habilidade de análise, né, de crítica, de autocrítica, de filtragem. Não, eu não quero ocupar esse lugar, e isso é uma questão deles. Não, a gente tá ali querendo ocupar algum espaço, né, querendo ser visto, querendo ter as nossas necessidades emocionais básicas atendidas, que é ser visto, se sentir importante, né, sentir protegido. Então essas são necessidades emocionais básicas. Então a gente vai topando entrar nesses sistemas e vai aprendendo com eles. Então a gente primeiro vive esse primeiro sistema, que é o sistema familiar. Esse sistema familiar, gente, ele tá dentro de um sistema que a gente chama sistema social, que é um sistema maior que esse sistema familiar contém, que é uma outra engrenagem. Então, dentro desse sistema social vão ter sistemas maravilhosos, né, que podem ser sistemas de regras, de leis e coisas que fazem então a sociedade funcionar, mas vão ter sistemas emocionais destrutivos como um preconceito, né, regras sociais desajustadas, né, repressoras, de controle, e a gente de novo se adapta a essas regras, a esses sistemas. Ou seja, o nosso eu, que é, vamos dizer assim, a nossa individualidade, que é uma das coisas que existem, que é mais riqueza da nossa vida, gente, é a nossa individualidade. Imagina se fôssemos todos iguais. Se todo mundo pensasse igual, se todo mundo falasse igual, se todo mundo
O processo criativo, o processo de individualidade, o processo criativo, subjetivo, é uma das coisas mais ricas que a gente tem, que é exatamente o fato das pessoas serem diversas. Então, essa nossa preciosidade, que é a nossa individualidade, ela vai se desfazendo, porque a gente não pode vivê-la. A gente tá aprendendo que a gente não pode viver o que a gente pensa, o que a gente sente. Uma mulher, ela não pode sentir raiva. Um homem não pode sentir medo. Sei lá, pra você ser amado, você não pode expressar, você não pode ser desagradável, você tem que ser agradável. Pra você ter valor, você tem que ser muito produtivo. Enfim, a gente vai se envolvendo nesse monte de regras diante desses sistemas, e o nosso querer, a nossa emoção, a nossa necessidade, a nossa opinião, a nossa percepção, o nosso sentimento, que é tudo que compõe a nossa individualidade, ó, se desfaz. Se desfaz. A gente é parte do mundo, a gente é parte da família, a gente é parte do outro. Isso é o que adoece. O adoecimento tá exatamente a gente não conseguir confiar, qualificar, dar vazão, dar ação àquilo que é a minha verdade. Porque no fim das contas, gente, a gente morre de medo. A gente morre de medo. Eu já fiz uma live falando só sobre isso, né? Nosso medo de rejeição, né? Nosso medo de desqualificação. Então a gente morre de medo. A gente quer viver o que a sociedade fala, né? Muitas dessas regras é o quê? Encontra uma relação, aí as pessoas ficam desesperadas para encontrar uma relação, pagam qualquer preço para ter uma relação, ou seja, às vezes uma relação péssima, mas eu tenho que ter um namoro, eu tenho que viver um namoro. Casem, construam um bom emprego, tenha uma casa, financie uma casa, tenha filho, cuide de seus netos, morra. Pronto, é isso daí. Toma esse roteiro, vive isso daí. E muitas vezes essa não é a nossa verdade, né? Então, a gente tem que ficar o tempo todo se encaixando a essas expectativas do que é ser uma boa mulher, do que é ser um bom homem, do que é ser uma pessoa de sucesso. Viver essas demandas que são externas, tira isso que é o mais poderoso, que é o nosso individual, quem nós somos. Esse é o nosso presente. A nossa individualidade é o nosso presente, é a nossa vida. Então, o processo de diferenciação nada mais é do que existir. Porque muitas vezes a gente acha que a gente existe, que a gente ocupa um espaço maravilhoso. Mas quando a gente vê como que eu decido as minhas coisas, como que eu expresso as minhas emoções, como é pensando no que eu sinto, é sendo fiel a isso que eu penso e que eu sinto aqui, ou é o que o outro acha, ou é o que o outro quer ouvir, é agradando a minha mãe, é obedecendo a minha família, é como que acontece esse sistema? Porque quando a gente para perceber e pra pensar, a gente tá muito alienado de nós mesmos. A gente tá simplesmente vivendo esse externo, que são esses sistemas, né, gente? Então, eu separei aqui 4 tópicos pra gente pensar sobre isso, tá bom? Pra gente passar por esse processo de diferenciação e poder, então, ter responsabilidade, né? Responsabilidade em expressar a nossa verdade. Ninguém pode fazer isso pela gente. Ninguém, não adianta. Você pode ter um psicólogo, você pode ter um namorado, você pode ter um amigo, você pode ter pessoas que estão ali torcendo muito por você, que confiam muito em você, que gostam muito de você, mas essa é uma decisão individual. Viver a sua verdade, falar o que você pensa, né? Confiar na sua capacidade, né? Atuar na sua vida de forma individual. Tudo isso, né, gente, é uma decisão individual. Olha, gente, eu não falei isso no iniciozinho, mas vou falar agora pra vocês não estranharem. Geralmente eu respondo os comentários mais no fim da live, tá? Pra eu não ficar muito perdida aqui nos temas e às vezes a live fica muito longa e um pouco sem conexão. Então podem ir mandando aí os comentários que daqui a pouquinho eu vou estar lendo e respondendo o que precisar responder, tá bom? Então, em descobrir esse processo, gente, de se diferenciar desse sistema, que é basicamente o quê? A função disso não é, eu quero ser diferentão. A função disso é, quem sou eu? O que eu sinto, o que eu penso. Quanto mais a gente se conecta com a gente, mais saudável a gente fica na vida. Mais autoconfiante, mais a gente vive as relações de uma forma leve, porque eu tô presente, eu não tô tendo que ficar insegura e pisando em ovos e entender o que aquela pessoa quer. Eu não preciso ficar simplesmente engolindo a raiva e depois ficando triste, né, e amargurado porque eu não me expressei naquilo que eu não gostei.
Então, viver a nossa verdade é ter autoconfiança, é dar valor a si, é desenvolver uma autonomia de valor. A autonomia de valor é exatamente encontrar um valor inerente a mim, que é a minha individualidade, né? A minha individualidade. Então, veja, o ato de se individualizar é encontrar a minha autenticidade, que muitas vezes a gente nem vive, a gente nem sabe o que é e nem nunca viu, né? Então, o ato de se diferenciar é encontrar a nós. Alguns momentos a gente pode concordar, a nossa emoção está em coerência a essas regras sociais? Pode ser que sim, mas alguns momentos pode ser que não, né? E vamos dizer assim, bancar a nossa existência é um ato de coragem, é um ato que a gente precisa treinar, é um ato que a gente precisa se empoderar para dar conta de fazer, não é um ato comum, né? Então você vê, às vezes as pessoas que são muito diferentes são questionadas e são criticadas, né? As pessoas que falam sobre coisas diferentes, né? Que fazem questionamentos diferentes, muitas vezes são questionadas, são criticadas, mas exatamente porque ela tá fazendo ali, vamos dizer, tá sendo expressando ali a verdade dela. Então vai ter gente que vai criticar e vai ter um monte de gente que vai adorar e que vai seguir, que vai aplaudir, que vai aprender, que vai se inspirar. Porque esse é o valor da diferenciação, né, gente? Então, o que eu trouxe aqui como tópicos pra gente pensar um pouquinho nesse processo de diferenciação? Eu não sou o que os meus pais foram. Isso é um aspecto importantíssimo, né, do aspecto de diferenciação. Porque muita gente justifica suas atitudes de não, mas foi assim que meu pai fez, então foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu... Tá bom, essa foi uma escolha deles. Entenda que hoje ter um senso crítico sobre isso, questionar e entender que às vezes a sua verdade não é repetir aquilo ali, não é uma ofensa ao outro. Gente, viver a nossa individualidade não tem que ser uma ofensa pro outro. Porque o respeito não tá na obediência. O respeito é um aspecto de você poder respeitar a opinião do outro, a decisão do outro, a escolha de vida do outro. Isso é respeito. A gente poder, né, viver a nossa autenticidade não é um desrespeito. É a gente poder ser individual, né? É, na verdade, parte da nossa riqueza. Então, esse aspecto é um aspecto muito importante, que é entender que o fato dos seus pais escolherem viver de uma determinada forma, né, darem um valor específico para a vida deles, ou seja, o meu valor de vida é trabalhar, o meu valor de vida é esse, é aquele, né, enfim, você pode hoje, enquanto adulto, questionar isso para você se responsabilizar e estar nas rédeas da sua vida de decidir, e aí, eu vou seguir esse caminho ou não vou? Eu vou repetir isso ou não vou? Né? A gente tem que ter respeito e tem que se diferenciar. E você sabe que quando a gente faz isso, gente, as relações melhoram pra caramba? Muitas vezes as pessoas têm relações péssimas com os pais. E por quê? Porque elas culpam os pais pelo que elas vivem. Exatamente porque elas aprenderam com eles. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pai que, sei lá, teve uma atitude meio destrutiva com a minha mãe e hoje eu aceito a destrutividade dos homens na minha vida. E aí eu posso ter uma relação péssima com meu pai, mesmo eu entendendo que ele pode ser um bom pai comigo, apesar dele não ter sido um bom marido para minha mãe. Entenda, se eu não olho e me responsabilizo em hoje eu repito isso, é uma escolha minha, e me responsabilizo por isso, eu vou continuar projetando. Então você sabe que quanto mais a gente se diferencia e toma a nossa responsabilidade de escolher ativamente, repetir ou não, né, aqueles aprendizados, mais a relação fica leve, mais a gente descontamina a relação, menos amargura, menos raiva reprimida, aquela relação vai conter. Quando a gente consegue diferenciar, quando a gente consegue ver ali que aquilo é uma escolha do outro e que assim como foi uma escolha do outro, hoje, no aqui e agora, eu posso fazer a minha escolha. E já estou fazendo, consciente ou não. A nossa vida já é uma escolha, consciente ou não. A gente já está fazendo escolhas diárias, né? Então, esse é um primeiro tópico que é muito importante, que é olhar para o sistema familiar e poder tirar o poder do aprendizado e trazer o poder para esse autoquestionamento. Isso é fácil, gente? Não é. É um processo desafiador, não é fácil, mas é uma escolha. Então, buscar autoconhecimento, investir em boas leituras, né? Buscar se envolver com você mesmo, né? De perceber as suas necessidades, de perceber as suas emoções, dar vazão ao que você sente, ao que você percebe, né? Vamos dizer assim, ter compromisso consigo mesmo é o que vai ajudar a você tomar uma decisão
autêntica, viver a sua autenticidade, rompendo esses padrões, vamos dizer assim, aprendidos, né, e repetidos muitas vezes. Uma das coisas que podem ser mais doloridas do processo de autoconhecimento, né, gente, é as pessoas perceberem que repete padrões destrutivos dos pais, e repete mesmo. Se a gente não tomar consciência, a gente repete, por mais que a gente... E às vezes são coisas que a gente pode ter muita raiva e a gente tá lá repetindo. Então hoje a gente precisa entender que somos responsáveis pelas nossas escolhas enquanto adultos e que a gente pode se questionar e encontrar a nossa verdade e viver coerente com a gente, tá bom? E isso é o que ajuda a gente a se sentir melhor, mais saudável, tá? Então, lembrando, isso não é um desrespeito, tá, gente? Muito pelo contrário. Isso é o respeito por nós mesmos. Então, a gente pode respeitar a individualidade do outro, assim como a gente pode respeitar a nossa individualidade, tá bom? Item 2. Não sou o que dizem ou acham de mim. Esse é um aspecto muito importante. E aí a gente vai um pouquinho mais pro sistema social. Que é o quê? Se eu tomo as minhas decisões do que eu vou expressar, de como eu vou expressar, do que é importante pra mim, do que de como eu vou me comportar a partir do que as pessoas acham de mim, eu não tô conectado a mim, eu tô conectado de novo a um sistema. Então veja, gente, isso acontece o tempo todo na nossa vida. Quantas e quantas coisas a gente deixa de fazer por medo do que os outros vão achar da gente? Não é ninguém falando pra gente, não tem ninguém falando pra gente, não faça. A gente mesmo fala. Esse é o poder da diferenciação. E por isso que é punk mesmo. Ser você mesmo é um ato de coragem, é um ato de fidelidade a si, né? É você conseguir e veja, por que tem pessoas que se inspiram tanto as outras? Porque elas vivem a verdade delas. Elas vivem a verdade delas. Elas têm um valor pessoal que elas são coerentes com esse valor pessoal. Elas têm as emoções, as percepções e elas são coerentes com essas percepções e essas emoções. Eu acho que isso resume a vida, né? É a gente buscar a nossa verdade e conseguir colocar ela, ocupar isso na nossa vida, né? Dar vazão nisso à nossa vida. Porque senão a gente fica aqui, ó. Quem dá nosso valor, quem define a nossa importância é o mundo, é o outro. Quem inventou essas regras? Quem inventou a regra de que você mulher, só tem valor quando tiver uma relação? De que você, homem, só tem valor quando der conta de tudo? Quem inventou essa regra? A gente precisa questionar. A gente precisa questionar. Porque, na verdade, gente, todas as nossas emoções, todas as nossas necessidades, todas as nossas capacidades são potências dentro da gente. E que a gente desperdiça quando a gente fica tentando ser o que os outros mandam a gente ser. E isso adoece, porque reprime a gente. Reprime. É o tempo todo a gente se reprimindo. Veja, quando a gente não faz nada, vai ter gente criticando a gente. Quando a gente faz alguma coisa, vai ter gente criticando a gente. Quando a gente não faz nada, vai ter gente amando a gente. E quando a gente faz alguma coisa, vai ter gente amando a gente. Então entenda, você não controla a atitude dos outros. Uma pessoa, eu posso passar aqui um material incrível e pode ter gente aqui me criticando. Eu não tenho controle sobre isso. E vai ter gente me aplaudindo. E quem tem que dar o valor desse conteúdo que eu tô passando sou eu. Porque eu acho importante, porque isso tem valor na minha vida, porque isso é um aspecto que eu confio. Imagina como seria o mundo, seria muito mais rico se as pessoas conseguissem usufruir da sua individualidade. Isso é o processo de diferenciação. Então é relação, é um compromisso consigo mesmo. É um compromisso consigo mesmo. Né? Então muitas vezes as pessoas buscam a terapia com uma demanda que é do mundo, que não é dela. Que às vezes elas nunca nem questionaram, será que eu quero isso mesmo? Será que... Por quê? Porque eu quero que as pessoas valorizem. Mas e eu me valorizo? Eu me valorizo? Não sei. Porque muitas vezes quando a gente entra nesse processo de autodescoberta, a gente descobre que a gente quer ser coisas que nem sempre são valorizadas socialmente. Eu tenho, por exemplo, um caso de uma pessoa que, dentro do meio médico, tinha uma posição muito superior, vamos dizer assim, de muito valor ao meio médico, e ela decidiu mudar. Ela viu que aquilo não era a verdade dela, que aquilo não estava fazendo ela bem,
não fazia ela feliz, não atendia o real valor que ela tinha enquanto profissional. E aí ela foi buscar uma outra coisa, que era um processo muito mais, como é que eu posso dizer, individual, que era um processo muito mais, que trazia muito mais valor pra ela, mas que no meio médico era uma coisa bem... E muita gente criticou ela. E ela foi, e ela ganhou prêmios no que ela fez, e ela se sentiu muito bem, e ela usou do poder dela e do valor dela naquele trabalho, e aquilo foi poderosíssimo na vida dela. E ela viveu, e as pessoas que passaram por ela naquele momento da vida dela usufruíram muito, porque estavam usufruindo de uma pessoa potente, verdadeira, real, presente na sua própria vida. Quando a gente está presente na nossa própria vida, a gente é muito poderoso, muito poderoso. A gente realmente conecta as pessoas, a gente realmente brilha, e esse brilho faz as outras pessoas se conectarem. Então, se perguntem, as minhas escolhas hoje são escolhas autênticas minhas ou uma escolha pro outro e para o outro? Essa é uma pergunta muito importante, tá bom? Então, eu coloquei aqui. O que eu acho de mim? Me colocar no centro da minha vida, ou seja, tirar esse social, esse outro, que a gente nem sabe quem é esse outro às vezes, né, gente? Não tem uma cara esse outro é a sociedade, né? Então, tirar ele do centro da sua vida e colocar você no centro da sua vida, tá? Isso é potente, isso é coragem, isso é compromisso pessoal, isso é se diferenciar, tá bom? Lembrando que o objetivo não é o outro, então o objetivo não é o outro te achar diferente. O objetivo é você achar valor em você mesmo e confiar em tudo aquilo que tem dentro de você, toda essa potência que pode estar sendo aí desperdiçada, tá bom? Terceiro aspecto que eu coloquei. Não sou o que eu vivi no passado. Isso é uma coisa muito importante, gente. E tem tudo a ver com a live que eu fiz na quinta passada, que é auto-perdão. Por quê? Porque quando a gente fica conectado aos nossos erros do passado, a gente não consegue usufruir o crescimento que a gente teve no caminho. Veja, se eu entendo que saúde emocional, gente, não é perfeição, que saúde emocional é crescimento, é desenvolvimento, é isso, né? É experimentar e crescer com isso, ou seja, eu significo o erro, a falha, como um ato precioso, porque ele me fez dar um novo passo. Quando eu dou valor, vamos dizer assim, real pro erro, quando eu aprendo com ele, eu entendo que ele tem um valor na minha vida. Então, sei lá, uma relação que eu tive e que não foi legal na minha vida, se eu sair daquela relação entendendo o que aconteceu, ou seja, por que eu me expus a isso, o que aconteceu que me fez me aproximar de uma pessoa assim, ou seja, se eu consigo sair daquilo ali mais conectado comigo, se eu consigo me desenvolver a partir daquilo ali, aquilo foi precioso na minha vida, foi precioso. Eu não preciso ter orgulho, né? Eu não preciso ter orgulho dos meus erros, mas eu posso olhar e falar, caramba, aquilo, hoje eu sou algo diferente daquilo lá porque eu tive um processo pra cá. Então, ficar se penalizando pelo passado, né? Ficar remoendo o passado, ficar envergonhado pelo passado. Você vê que pessoas bem resolvidas falam do passado. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já me destruí, eu já tive uma atitude assim, eu já errei, falam do passado, porque elas conseguiram significar, entender que elas não são o erro, elas são processo, né? Então, esse é um aspecto também da diferenciação, é entender que nós estamos em constante construção, em constante mudança, né? Então, aí você não fica aprisionado a esse passado. Isso é também parte do nosso processo de diferenciação, tá, gente? Por quê? Porque senão a gente fica preso naquele eu do passado. E aí a gente, de novo, não tá diferente no aqui e agora. Quem eu sou aqui agora? A gente tem que estar se renovando, renovando o software, né? Tá ali renovando e fazendo um novo download do nosso software interno, que é quem sou eu agora, né? Para que a gente possa se conectar no aqui e agora, aproveitar o que a gente já tem de poderoso e construtivo agora e continuar o nosso processo de crescimento e desenvolvimento naquilo que a gente ainda precisa crescer, tá bom? E por último, né, e muito importante, sou livre e estou em construção. Ou seja, isso é muito poderoso. A gente acha que a gente vive uma liberdade. Será que a gente vive uma liberdade? Porque a liberdade, gente, é a gente ter tranquilidade, vamos dizer assim, é a gente verdadeiramente se sentir à vontade em seguir qualquer um dos dois caminhos que a gente tem possibilidade. Será que muitas vezes o nosso sim é uma escolha autêntica
ou é quase uma condição de amor? Será que eu realmente me sinto livre para dizer um não? Será que a minha expressão naquele momento é realmente liberdade? Eu poderia dar uma outra opinião ou é uma opinião que o outro gostaria de ouvir? Entende? Então, só existe liberdade na escolha. Se a minha atitude é uma atitude condicionada, ou seja, definida a partir do que o outro espera e não a partir da minha liberdade humana, ou seja, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, eu posso sentir isso, eu posso sentir aquilo, eu posso dizer sim, eu posso dizer não, eu posso estar presente, eu posso não estar presente, não estar disponível. É essa liberdade que geralmente, que realmente gera liberdade. É essa ampliação que gera liberdade. É a gente ter possibilidades que gera liberdade. E muitas vezes, veja, você tem uma tendência de ter comportamentos repetitivos. Repetitivos, que comportamentos são esses repetitivos? Será que isso é liberdade? A gente precisa questionar. A liberdade, gente, ela tá diretamente relacionada à responsabilidade. E por isso é doído. É difícil ser livre. Porque a gente tem que estar responsável o tempo todo por nós. Eu tenho que falar, eu quero dar essa opinião, mas eu sei que essa opinião talvez o outro não aceite. E mesmo assim, eu dar a minha opinião. Porque pode ser que o outro aceite ou não. Pode ser que o outro cresça com aquela minha opinião. Né? Pode ser que aquela opinião influencie, incentive alguém, nutra alguém, faça alguém se sentir visto, acolhido. Não sei. Mas bancar essa verdade, né? Bancar a nossa verdade, ter responsabilidade sobre isso, é um processo de muita energia, de muita conexão. Né? Então é uma escolha que a gente precisa investir. A gente não acorda do dia para a noite livres. Não, a gente constrói a nossa liberdade a partir exatamente do que eu trouxe aqui na frase do início, que é aceitação e autocompreensão. Autoconfiança, valor interno, né? Eu mereço ocupar um espaço na minha vida, eu mereço estar presente na minha vida, tá bom? Então isso é muito importante, a gente buscar a nossa liberdade a partir da nossa responsabilidade, tá bom? Pra gente poder, então, viver a saúde emocional, né? Viver a nossa autenticidade e ser fiel a nós mesmos. É engraçado que quando a gente não faz isso, a gente projeta no outro. Então a gente não é fiel a nós mesmos, né? Mas a gente quer que o outro seja, a gente quer que o outro... A gente não faz as coisas por nós, mas a gente quer que o outro faça. A gente não é compreensivo com nós mesmos e a gente quer que o outro seja compreensivo. A gente não expressa, mas a gente quer que o outro entenda. Então veja, a gente fica projetando, lançando a responsabilidade da nossa vida no outro, né? Que não vai, nem sempre vai perceber isso, gente. E que não é responsabilidade do outro, é nossa. Então, quando a gente assume a nossa responsabilidade e consegue viver a nossa verdade, a gente constrói uma vida pessoal muito mais saudável, de autocuidado, porque a gente dá valor pessoal pra gente. A gente constrói relações muito mais autênticas, construtivas, tá bom? Então, esse é o processo de diferenciação, tá? Que é muito poderoso, né? Mas que exige da gente investir em nós mesmos. Geralmente a gente tá investindo no outro, a gente tá investindo naquilo que as pessoas acham, a gente não tá investindo no que a gente quer, no nosso valor, né? Na nossa escolha, na nossa verdade. Então invistam em vocês, vocês vão descobrir coisas maravilhosas, potências incríveis, vocês vão fazer as pazes com as emoções de vocês, canalizar essas emoções de uma forma positiva, de uma forma construtiva na vida de vocês, é muito poderoso, tá, gente? Então, basicamente, diferenciar, a diferenciação é existir, é ocupar de fato um espaço no mundo, não ser apenas mais um, né, replicando padrões, aprendizados, regras, preconceitos. Então, a diferenciação é o ato de existir, tá bom? Gente, eu espero que isso tenha, né, incentivado vocês nesse processo, que é um processo difícil muitas vezes, mas muito maravilhoso, muito empoderador, que é o processo de autodescoberta, né, de compromisso consigo mesmo, de autorresponsabilização, né, eu espero que isso tenha incentivado vocês, né, que vocês tenham se sentido acolhidos, né, e empoderados com essa live, que é sempre muito da intenção. Bom, uma coisa que eu ando percebendo é que assim, o número de visualização da live tem diminuído. E eu não sei se isso está relacionado ao fato de eu deixar gravadas as lives,
né? Eu gosto de deixar gravado porque eu sei que tem pessoas que não podem assistir nesse momento, mas então assim, eu vou pedir um favor pra vocês, que é continuar assistindo online, porque isso ajuda muito, né, a manter as lives e convidar pessoas pra me ajudar, tá? Pra assistir, pra gente compartilhar aqui, tá bom? Todos esses temas que eu trago pra vocês, me ajuda muito também, tá bom? E antes de terminar e ler aqui os comentários de vocês, eu quero ler uma frase que eu gosto muito também e que define o tema de hoje, que é: só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Só aquilo que eu sou realmente tem o poder de me curar, né? Que é exatamente essa autodescoberta. Enquanto a gente não viver a nossa verdade, a nossa autenticidade, a gente vai estar angustiado, a gente vai estar incompleto, a gente vai estar projetando as coisas nos outros, a gente vai estar amargurado. Então, se envolva com você. Antes de encontrar alguém, as pessoas projetam muito isso nas relações. Antes de encontrar alguém, entenda que você já vive uma relação, que é com você mesmo. Então, comece construindo a sua relação com você, porque isso é o que vai te garantir relações saudáveis na vida também, né? Então, só o que nós somos, e ninguém pode dar isso pra gente, só a gente mesmo, é o que realmente nos cura, tá? Essa é uma frase de Jung. Espero que vocês tenham gostado, sempre faço com muito amor pra vocês. Obrigada, gente. E isso também já fica como recado aí quem estiver vendo a live gravada. Gente, vem pra live ao vivo, que me ajuda muito, né? Com certeza me dá um gás pra estar sempre trazendo novos temas, né? E continuar, né, a live, porque não faz sentido. Daqui a pouco, se tiver 10 pessoas na live, não faz sentido fazer um vídeo ao vivo, né? Aí faz o vídeo gravado. Então eu conto com a ajuda de vocês também, tá bom? Isso, Carla, compromisso consigo mesmo, poderosíssimo, importantíssimo. Eu sou preso no passado que não existiu e não sei sair. Então é isso, Glaucio, você realmente, nesses processos, gente, muitas vezes a gente precisa buscar ajuda. Tudo bem, nem sempre a gente dá conta de romper esses padrões, esses circuitos, esses sistemas sozinhos, né? A gente às vezes precisa de alguém ali para dar suporte, para reforçar o nosso valor, né, para nos ajudar nas descobertas, né, de como que a gente repete esses sistemas. Então busque apoio, busque ajuda. Oi, Pati, querida! Cresço muito com as suas lives, que bom! Preciso me encontrar, é isso. Além de precisar, queira, né, dê esse valor a você, eu quero me encontrar, né, vale a pena lutar por mim, vale a pena me descobrir, né? Porque às vezes você vai descobrir coisas tão novas, tão diferentes, gente. É incrível. Encostar a si mesmo é encontrar um sentido na vida, é encontrar a si mesmo. Com certeza, encontrar a si mesmo é encontrar um sentido na vida. Veja, não é que a vida, quando a gente agora não tenha um sentido, mas quando a gente se encontra, quando a gente tá conectado, porque esse encontro, gente, é uma conexão com a gente. Quando a gente tá conectado com a gente, quando a gente vive mais a nossa verdade do que a verdade do mundo, né? Quando isso tem um peso na nossa vida, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente percebe, tem um peso maior na nossa vida, a gente consegue estar mais... o sentido acontece porque a gente consegue estar mais realizado. A gente se realiza mais, né? Exatamente porque a gente tá mais conectado. A gente sabe melhor o que a gente quer. A gente sabe melhor as nossas demandas, as nossas emoções geram demandas. Então, quando a gente está conectado com as nossas emoções, a gente consegue comunicar isso melhor. Então, a gente se realiza mais. E aí, realmente, a vida fica com mais sentido, né? É uma consequência. Espero um dia me encontrar totalmente. Também. Eu falo assim, gente, a gente sempre tem muito pra descobrir, mas quando a gente aprende o processo de autoconexão, quando a gente aprende o processo de autodescoberta, né, o processo de autoanálise, vamos dizer assim, que a terapia vai ajudando a gente a descobrir, isso é um processo, eu falo assim, que o processo de consciência é um processo sem volta. Uma vez que a gente tem a consciência, a gente não consegue mais ser aquilo que a gente era antes, né? Uma vez que a gente tem consciência, aquilo desenvolve um poder na nossa vida. Né? A gente está conectado, não tem como mais desfazer daquela conexão. Então, é
essa conexão, ela ajuda a gente a todo dia descobrir coisas novas, construir coisas novas. Isso é um processo infinito, né? A gente vai estar na vida se descobrindo, porque afinal, as minhas demandas de hoje podem não ser as demandas de amanhã. Então, veja, não é um final, não é uma corrida que a gente chega no final, né? É um processo. É a gente aprender a viver a vida nesse processo de conexão consigo mesmo. Eu não sei se eu me fiz entendida, mas é isso, não é a gente chegar ao final, né? É a gente aprender a viver esse processo mais conectado com a gente mesmo, né? Porque afinal a gente vai encontrando pessoas, a gente vai lendo coisas, a gente vai compartilhando coisas, como a gente tá aqui no vídeo, e aí a gente vai conectando a novas coisas dentro de nós. Então esse é um processo pra sempre, né? É um processo pra sempre. E você já tá, viu, conectada com você, dona Vanessa, muito conectada com você. Já tá muito conectada e isso já tá te gerando muita saúde, né? Obrigada, Alice, pelo elogio. É verdade, a palavra potente é uma palavra poderosa, né? Encontrar a nossa potência. Gente, teve briga aqui. O que aconteceu? Ah, sim, uma pessoa perguntando se eu namoro, né? Eu namoro, gente, namoro. Juju de vez em quando tá por aqui. Não... A Sabrina era minha afilhada, gente, me protegendo aqui na live. Vamos ver, continuar. Vamos ver aqui. Oi, 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 oi. Me sinto assim. Manda um abraço pra minha avó e pro meu avô no YouTube. Um abraço pra todo mundo. Você é fenomenal, estou adorando seus vídeos. Ai, que bom, Carla. Obrigada, viu, pelo carinho. Gente, com certeza isso me nutre muito, viu? É muito bom ouvir os elogios de você. Às vezes no dia que a gente tá um pouquinho mais desanimado, isso dá um gás também. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica aqui meu super beijo carinhoso de amor pra todos vocês. Espero que vocês tenham alcançado aí todo isso, veja, ter responsabilidade, convidar vocês, né, a se descobrirem, gente. Se descobrir é um ato de amor, é um ato de coragem, né? Então, e isso com certeza gera muito poder e muita construtividade para todo mundo que vive em volta de uma pessoa que vive sua autenticidade, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Logo mais eu subo essa live, então se você gostou, já manda pra alguém, né? Já fala, olha amiga, assiste essa live, acho que vai te ajudar nisso, tá bom? Alguém que vocês acham que precisa aí de algum suporte, ou precisa de uma palavra de incentivo, tá bom? Então eu espero que ajude vocês. Um beijo, até quinta-feira, 19h30, todo mundo aqui. Me ajudem a divulgar a live, tira aí um printzinho, já comenta, já convida outras pessoas, tá bom? Mai, aí você assiste lá no canal do YouTube, tá? Logo mais eu vou subir essa live, assiste lá que vale muito a pena, foi uma reflexão muito legal, né, gente? Obrigada pelo comentário de todo mundo e a participação de todo mundo. Um beijo, até quinta.